Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um semestre de estudos. Eu sou o professor João Coelho e nós estaremos juntos na disciplina de processos logísticos. E nesta aula nós vamos falar sobre funções e conceitos da logística. Eu sou formado em engenharia industrial e trabalho na área de gestão empresarial, trabalhando com processos de venda, processos de logística, além de ser docente, mestrado na área de ensino. E espero que você aproveite esses nossos encontros, porque o tema ele é muito interessante, ele é muito atual. Devido à situação, nós temos aí uma importância, dado uma importância maior à logística, maior à distribuição dos produtos, à disponibilização de produtos ao consumidor final. Vamos entender então o que nós veremos nesta aula. Vamos entender primeiro o que é logística. A logística agrega valor ao meu produto? Ou seja, eu preciso entender o que é logística, quais são as suas atividades, os seus processos, e se esses processos atendem ao meu produto e agregam valor. Eu gosto de frisar essas duas palavras, agregar valor. Eu preciso agregar valor ao meu produto. Eu preciso trabalhar a satisfação do meu cliente. E a logística vai ao encontro desse meu objetivo, porque ela consegue ajudar a eu atingir esse objetivo. Continuando, nós teremos ainda entender a satisfação do cliente depende da logística muito. Ainda mais em tempos onde você tem que fazer o delivery, a entrega. Como fidelizar meu cliente utilizando uma logística eficiente? Como integrar o sistema logístico de uma empresa? Então eu preciso entender como é que se dá esse processo logístico, qual é a integração dentro das minhas atividades da empresa, o que é realmente os processos logísticos, qual a importância. E eu digo para você, essa atividade de logística, ela ajuda muito na área comercial, na área de marketing, na área financeira. Eu falo que a logística ela é a mola propulsora da empresa para realizar faturamentos. Porque a partir que você vai ver que a partir dos meus processos logísticos, eu tenho a separação do meu produto, eu tenho a entrega da matéria-prima para produzir o meu produto ou serviço. A gente pode trabalhar logística tanto para produto como para serviço, e você vai entender esse processo como um todo e a importância desse processo nos atingimentos dos objetivos da empresa. Eu preciso entender o meu mercado, entender onde eu vou atuar, eu como prestador de serviço ou como fabricante de algum produto, de algum bem, eu quero entender qual mercado eu vou trabalhar, como eu vou chegar nesse mercado, quais são as dificuldades, quais são as atividades que eu vou precisar para processar a minha matéria-prima dentro da empresa e fornecer um serviço ou produto de forma adequada que o cliente compre, ele recompre e assim haja a fidelização do cliente. Nós vemos casos aí que uma logística mal executada, ela fatalmente ela vai levar uma troca do seu fornecedor, o seu cliente vai trocar você por um concorrente. E hoje nós temos aí, a concorrência está acirrada, nós temos várias empresas no mercado, em vários segmentos. Um segmento tem várias empresas, vários players, que a gente fala, vários competidores. E a partir do momento que eu tenho uma logística adequada, justa, com o custo adequado, você vai entender que é uma vantagem competitiva imensa perante um mercado tão competitivo. Vamos então aos conceitos. Introdução
a logística. Antes de falar o que é logística, vamos entender algumas situações que trouxeram à tona a necessidade de eu ter uma logística adequada. Vamos ver. Primeiro, globalização. O que é a globalização? A globalização, ela é a queda de muros. Então, eu sempre falo, em qualquer lugar onde eu esteja, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, eu posso comprar em qualquer lugar do mundo. Ou seja, eu tenho na ponta dos dedos, né, principalmente quando a gente fala em comércio eletrônico, em internet, eu tenho como acessar mercados lá fora e comprar produtos. Então, eu sempre falo assim, a globalização, ela trouxe assim, a concorrência não está no seu lado, não está do seu lado, não está no seu país onde você está, ela está em todo mundo. Então, eu estou concorrendo com todos os fornecedores do mundo, onde a pessoa pode acessar e comprar. Então, hoje a gente vê muitas empresas nacionais importando produtos, já com o seu nome, com o seu timbre, em vez de produzir aqui, que fica muito mais barato, muito mais fácil. E aí eu consigo fazer a distribuição desse produto dentro do meu território. Olha só o que trouxe a globalização. É o mercado acirrado. Então, quanto mais eficiente eu for dentro desse mercado, mais a possibilidade de me manter no mercado. Não estou falando nem crescer, mas me manter. Porque hoje em dia a gente luta para se manter no mercado. E tentar crescer, lógico, ganhar mercado. Mas a gente já se mantendo, já está excelente. Mas para isso eu preciso ter uma boa entrega, eu preciso ter os meus processos de compra, de suprimentos bem definidos, uma compra realizada de forma adequada, com os custos corretos, com a qualidade correta, transportar, armazenar, produzir e entregar o meu produto ao cliente final. Então a gente vai ver que a atividade logística ela permeia esse processo como um todo. Continuando, nós temos ainda o ciclo de vida de produtos cada vez menor. Se você pegar um exemplo do celular, por exemplo, o celular ele é lançado depois de 6, 7 meses, já se lança uma nova versão. E aquela versão daqui a pouquinho se torna obsoleta. E aí são produtos que estão no mercado, assistência técnica, matérias-primas novas, embalagens novas. Então, tem todo um impacto na logística. Um outro ponto importante que podemos ver é a preocupação com o meio ambiente. Aí nós temos aqui a logística reversa, né, com a parte do descarte. A logística como fator impulsionador de mudanças nas empresas, como obtenção de vantagem competitiva, e é o que eu falei agora há pouco, que a gente trabalhando com o custo certo, na velocidade certa, entregando corretamente, eu tenho uma vantagem competitiva perante os meus concorrentes. Redução de custos. A partir do momento que eu tenho uma logística melhor, eu consigo reduzir os custos dos meus processos. E agregação de valor. Eu tenho aí agregar valor ao meu produto, agregar valor ao meu serviço. Isso é o que a logística traz de bom para dentro da empresa. E o que seria logística? Vamos ver a definição. Logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, ou seja, tudo que está dentro do processo produtivo de uma empresa de produto ou de serviço, bem como as informações a elas relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências do cliente. Para Balu, ele fala que o sistema logístico eficaz e eficiente gera um melhor padrão de vida a todos e um melhor nível de serviço. Eu queria reforçar o que seria o nível de serviço ao cliente. É o que o cliente espera da minha empresa, providenciando bens ou serviços corretos, no lugar certo, no tempo exato e nas condições desejadas e ao menor custo.
Se a gente for resumir um pouco a logística ela está presente em qualquer atividade. E aí eu desafio você pensar na logística da sua casa. Então eu tenho suprimentos, eu preciso ter alimentos, preciso ter roupa, preciso ter luz, preciso ter água, preciso ter telefone, e aí eu tenho os suprimentos e aquilo eu vou processando para quê? Para ter uma vida normal, boa, né? Com saúde, e aí acabou o produto, eu tenho que repor, vou no supermercado. Isso é a cadeia de suprimentos da casa envolvida a logística. E eu gosto de falar assim, muita gente confunde cadeia de suprimentos com logística. A cadeia de suprimentos são as organizações e o fluxo. Então eu tenho o fornecedor de matéria-prima, eu tenho a empresa focal que a gente chama, ou a empresa que industrializa ou produz, ou presta o serviço, e eu tenho o meu cliente final. Essa, basicamente, resumidamente, seria a cadeia de suprimentos. E o que é a logística? São as atividades que fazem essa cadeia girar, fazem essa cadeia trabalhar de maneira coordenada. Para quê? Para que eu compre a matéria-prima correta, transporte essa matéria-prima de forma apropriada, leve para a minha empresa, faço o armazenamento dessa matéria-prima, aí eu faço o processamento, né, a parte de produção, e aí eu tenho a distribuição daquele produto acabado do serviço, através dos meus canais de distribuição ou canais de marketing, que são os meios pelos quais nós escoamos os produtos ao meu consumidor final. E aí eu entrego para o meu consumidor. Porque sem eu conseguir entregar para o meu consumidor, para que eu vou ter a logística, para que eu vou ter uma fábrica? Por isso que é importante eu entender este processo e ter as atividades bem projetadas. Porque a partir do momento que eu tenho uma logística adequada, com controle nos processos, com a preocupação na satisfação do meu cliente, com certeza esse cliente irá comprar novamente, esse cliente irá sugerir para outras pessoas a sua empresa. Se lembre então, volta só para a gente fechar esse conceito. Imagine um site que você comprou e o site demorou para entregar ou não entregou o seu produto. Você vai recomendar esse site para outra pessoa? Não. Mas a partir do momento que você é atendido, a prestação de serviço, o serviço prestado a você, o nível de serviço prestado ao cliente foi adequado, com certeza você vai sugerir e vai indicar esse site. Por isso é importantíssimo as empresas, desde da menor possível até a empresa mais global, ter os processos logísticos e a sua logística adequada. Colocando em prática, melhoria dos processos do frigocentro. Então agora é hora de trazer a parte, uma situação prática, uma situação do dia a dia das empresas, das organizações, para a gente entender um pouco mais sobre esses conceitos que foram falados de logística. Vamos entender qual foi essa situação prática. A operadora logística Frigocentro armazena e transporta, então, armazena e transporta carcaças suínas há mais de 10 anos e aumentou significativamente o seu número de clientes nos últimos meses. E isso tem resultado em diversos problemas como atrasos e perdas de mercadoria. Por isso, a empresa buscou uma consultoria empresarial para melhorar seus processos logísticos. E você foi contratado como consultor para ajudar a Frigocentro nesse trabalho de gestão logística. Por onde começar? E aí nós temos que trabalhar, entender a situação da empresa para propor algo. Quando a gente fala em consultoria, é eu entender a situação da empresa, ver quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar o processo, para eu sugerir essas mudanças, implementar, acompanhar e avaliar se foi certo ou não. Vamos conhecer um pouco mais a Frigocentro. Os frigoríficos que a Frigocentro atende estão em todo o país. E o desafio é atender
os 20 frigoríficos, fazendo com que os produtos cheguem até as lojas dentro dos limites mínimos e máximos de temperatura. E aqui é uma condição específica do transporte, quando a gente fala em produtos refrigerados, congelados. Objetivo: contribuir para a otimização dos processos logísticos da empresa. E aí, eu tenho alguns pontos, como a elaboração de um relatório que contém as funções da logística e de um diagnóstico, incluindo os fluxos logísticos. Qual a situação atual e como elaborar esse diagnóstico. Então, esses são os pontos primordiais que eu tenho que, em qualquer empresa que eu vá trabalhar nesse ponto, eu preciso entender. Viu como é que é importante a logística? Eu entregar com a temperatura correta, eu entregar no prazo correto, a quantidade correta. Vamos avançar um pouco mais nessa prática. Alguns problemas de logística podem ter origem em áreas bem distantes da movimentação, armazenagem de materiais e distribuição dos produtos acabados. E quais são essas áreas? Previsão de vendas erradas. Então eu tenho que entender se o meu processo, como é que é o meu processo, com a minha venda, o volume de venda esperado e como é que eu vou fazer essa distribuição. A partir do momento que eu tenho uma previsão errada de venda, eu posso não ter produto, eu posso ter estoque demais na minha empresa. Continuando, fluxo de comunicação e informação ineficiente. Então, a logística, como podemos ver no nosso conceito, ela cuida da informação. Falta de recursos financeiros para investimento em infraestrutura. Manutenção deficiente que pode ocasionar a paralisação dos equipamentos e dificultar o atendimento às solicitações dos clientes. Imagina se você começa a vender muito e não tem capacidade para atender o seu cliente. Então você começa a vender e começa a atrasar a entrega. E a insatisfação do cliente começa a crescer. E aí ele faz o quê? Ele busca no mercado um concorrente. Por isso que quando eu vou fazer um planejamento estratégico de uma empresa, eu preciso entender qual é a minha capacidade produtiva, quanto que eu consigo transportar, em quanto tempo eu consigo entregar o meu produto ao cliente. Para isso eu preciso entender todo o meu processo e saber onde eu quero chegar dentro daquele mercado, dentro daquele segmento que eu escolhi. Continuando, em primeiro momento, é essencial investigar todas as causas dessas deficiências da empresa. Ou seja, se foi previsão errada, se eu tenho problema de manutenção dos equipamentos, o fluxo de comunicação, a informação que é gerada. O diagnóstico deve caracterizar os sintomas dos problemas da empresa e definir suas causas e encaminhar uma primeira sugestão para a solução de melhoria. E o nome já diz, diagnóstico. Quando eu falo diagnóstico, eu penso assim, um diagnóstico médico. Quando você vai ao médico, você faz um diagnóstico de saúde. Então ele mede a sua temperatura, ele mede a sua pressão, ele pede às vezes exames laboratoriais para complementar esse diagnóstico. Então é isso que a gente precisa fazer no primeiro momento, é entender a empresa. Para isso, vamos começar a entender o fluxo de processo da empresa. Vamos ver como é que seria um fluxo bem simplificado. Ele faz a coleta de vários frigoríficos em regiões distintas, onde ele consolida a carga na empresa e leva e distribui para açougues e mercados. Então ele faz uma distribuição, ou seja, ele capta, aqui seria, se a gente pensasse, aqui seria a matéria-prima, aqui seria a parte de produção, ou seja, eu não produzo nada, eu só presto o serviço do quê? De distribuição aos meus clientes finais. Aqui eu tenho meu cliente. Então eu tenho aqui fornecedores, a minha empresa e os clientes. Aqui eu tenho a minha cadeia de suprimentos. E para isso eu preciso ter
os fluxos de logísticos, as atividades logísticas bem sincronizadas. A partir do momento que eu estou comprando dos frigoríficos, eu preciso entender a minha venda para entregar para os mercados, para os açougues. Se eu não tiver esse equilíbrio, eu posso estar comprando um tipo de produto que eu não estou vendendo para os açougues. E assim, esse produto vai ficar em estoque. E o produto que eu precisava entregar, eu não consigo entregar. Por isso que é tão importante essa gestão, é tão importante os processos logísticos bem balanceados dentro de uma empresa. Subsistemas logísticos. Quando a gente pensa em logística, nós pensamos na cadeia de suprimentos de uma empresa, onde eu tenho a entrada da matéria-prima, eu compro matéria-prima, eu compro insumos para fazer algum processo dentro da minha empresa e eu vou fornecer este produto ou serviço ao meu cliente final. Essa é a cadeia de suprimentos. E aí eu tenho que as minhas atividades logísticas, eu tenho subsistemas logísticos dentro da minha cadeia de suprimentos. Lembrando que a logística é a mola propulsora da cadeia de suprimentos, ela que faz a empresa girar, trazendo matéria-prima, aí tem o processamento, a armazenagem da matéria-prima, processamento, produção, a armazenagem do produto acabado e a entrega desse produto acabado ao meu cliente através dos canais de distribuição ou canais de marketing. Para isso, eu preciso entender quais seriam estes subsistemas. Vamos lá. O primeiro subsistema é a logística de suprimentos, ou logística de entrada, ou conhecida também como logística inbound, um termo mais americanizado. Então eu tenho logística de entrada ou logística inbound. Ela é responsável pela entrada de suprimentos, da liberação para a produção. Envolve as atividades de aquisição, seleção de fornecedores, transportes, armazenagem da matéria-prima, gestões de estoque e informações das matérias-primas. Então eu tenho a logística de entrada, é o primeiro subsistema, o primeiro processo da logística dentro de uma empresa. Então eu vou comprar matéria-prima, eu vou desenvolver fornecedores, tenho o setor de compras e suprimentos, eu preciso entender quanto que eu tenho que comprar, em qual momento transportar e onde eu vou alocar esse material, armazenar esse material dentro da minha empresa. Essa é a logística de entrada, de suprimentos ou inbound. Vamos agora ao segundo subsistema, que é a logística de produção ou logística interna ou logística de processamento. Então eu tenho esses três nomes aí que eu posso... Processamento. Garante a produção de bens ou serviços, envolve as atividades de planejamento, programação e controle da produção, abastecimento das linhas e movimentação. Eu gosto de dar um exemplo dessa logística de produção utilizando uma loja. Então, qual seria a logística da produção? Por exemplo, eu vendo roupas. Então, eu compro dos meus fornecedores no Brás, Cianorte, em vários pontos do país, Santa Catarina. Eu trago para a minha loja esses insumos. Eu não processo nada, porque eu não produzo, eu presto um serviço de venda. E aí eu vou fazer o processamento interno, né? A minha logística de produção seria o quê? Fazer uma vitrine bem trabalhada para expor de maneira adequada os meus produtos, fazer um estoque, fazer as prateleiras com os produtos bem alocados. Isso é a minha logística interna. Olha só como cabe em qualquer tipo de serviço. A logística ela é necessária em qualquer tipo de atividade. Então, a gente fala em logística de produção, mas nada mais é do que uma logística que eu vou trabalhar a minha matéria-prima para produzir esse serviço. Continuando, nós temos a logística de distribuição, fica mais fácil, né? Ou a logística de saída, ou, americanizando, a outbound,
Logística outbound. Envolve desde o recebimento e armazenamento do produto acabado até a distribuição para os canais finais. Então eu tenho aí esse processo que a distribuição é a logística de saída, é para entregar para o meu cliente final. E para complementar esse processo, então eu tenho a logística de entrada, eu processo e entrego para o meu cliente. E aí nós temos um quarto subsistema, que é a logística reversa. E a logística reversa é a volta do bem para o início, né? para o início do ciclo produtivo ou para um outro ciclo produtivo. E aí nós temos dois tipos de logística reversa que são conhecidos. Vamos ver. Nós temos a logística reversa de pós-uso e de pós-venda. Nossa, Coelho, qual é a diferença de pós-uso para pós-venda? Vamos falar primeiro sobre pós-uso. O pós-uso, eu usei o produto e aquele resíduo, aquela embalagem, ela vai ser descartada ou vai ser reaproveitada. Exemplo primário, básico para nós, é o refrigerante retornável. O que eu estava lembrando, eu sempre falo que a logística reversa é muito antiga. O meu avô, em 1910, ele já era um agente da logística reversa. Ele trabalhava no Laticínios e entregava leite na cidade de Santos. Então ele levava a garrafinha de vidro cheia de leite e pegava vazia na casa do cliente. E levava para o Laticínios para encher. Isso é a logística reversa. Eu levo a embalagem, encho e retorno. E aí no pós-uso você tem a reciclagem, você tem vários processos. E o pós-venda é a parte da garantia. Eu trabalhar com garantia, com a devolução do meu produto. Eu vou dar um exemplo, eu comprei um produto em um site, eu recebi essa semana e ele veio errado. E aí eu reclamei no site, e eles já me passaram o número, e eu vou nos Correios levar esse produto, vou dar o número e eles vão fazer a logística reversa do produto. Essa logística é reversa de pós-venda. Eu não utilizei o produto. O produto vai voltar novo para a empresa. E eles estão me reenviando o produto adequado. E como é que a gente divide, né, classifica essa logística reversa? Vamos ver. Você pode retornar, revender, recondicionar, reciclar ou descarte. Então eu tenho aqui o processo reverso, né? Eu coleto, embalo e faço a expedição. E aí eu vou dar a finalidade desses cinco saídas. Ou eu retorno ao fornecedor, quando é de pós-venda, ou revendo, quando pode ser de uso, como o carro usado é uma logística reversa, recondicionar, remanufaturar, reciclar, fazer outros produtos, ou descarte, quando eu não tenho a mais utilização. Para fechar, então, esses subsistemas, você viu a importância que eu tenho do ciclo produtivo e da logística. Eu tenho lá compra de matéria-primas, produção, a venda, o consumo, e eu tenho a logística reversa. Por isso que eu sou apaixonado por essa área de logística e eu vejo que ela é função primordial para que as empresas continuem no mercado e que cresçam no mercado. Integração dos sistemas sublogísticos, colocando em prática agora os conceitos aprendidos em situações, como eu falo, no nosso cotidiano, que a gente encontra como gestor, como consultor, como empresário, dono de uma empresa, fatalmente você vai deparar com algumas situações aí que nós vamos trazer. Vamos ver qual é essa situação. Nós estamos ainda na distribuidora de carcaças, né, o Frigocentro. Enquanto você ainda analisava a situação atual da transportadora, o dono de um dos frigoríficos, o frigorífico Ipiranga, lembrando que a Frigocentro, ela compra desses frigoríficos para distribuir, decidiu comercializar cortes suínos, em especial pernil e paleta. Ou seja, eu vou sair, era carcaças,
E aí eu tenho outros produtos para distribuir, como pernil e paleta. Agora você precisa ajudar o frigorífico Ipiranga a transportar seus produtos nas regiões atendidas no sul do país. E, além disso, você precisará considerar todos os elementos da logística integrada. Então, eu tenho aí, quando a gente fala em logística integrada, eu tenho todos os processos, desde o fornecedor, eu como produtor e a entrega. Então, o fornecedor é o frigorífico Ipiranga, eu o Frigocentro, e eu vou entregar para os outros clientes. Então, eu preciso mostrar para ele essa parte da logística integrada e os processos dos subsistemas, né? Logística de suprimentos, logística de produção ou interna e a logística de saída ou de distribuição. Fora a logística reversa, que eu posso também precisar fazer algum retorno desses produtos ao meu processo produtivo. Vamos dar sequência à nossa situação. Elementos a serem considerados frente à necessidade da integralização dos sistemas logísticos são os seguintes. Primeiro, transporte e tráfego. Como eu vou transportar? Como eu vou, em qual roteiro eu vou fazer? Onde, como eu vou transportar? Qual modal de transporte? Armazenagem e estocagem. Tratando-se de produtos frigoríficos, eu preciso entender como é feita essa armazenagem e estocagem dos produtos. Compras e previsão de volumes de pedidos. E aqui eu tenho a previsão da minha demanda para eu estipular quanto eu tenho que comprar para transformar. Para isso eu preciso informação, eu preciso controle de inventário, que seria o controle de estoques. Eu preciso do processamento de pedidos e serviço ao cliente, já que é um novo produto, são novos produtos, né? Eu tenho ali os cortes. Então, eu preciso entender todo este processo para atender, né, a minha logística. Além disso, eu preciso escolha do local, né, para fábrica e armazéns. Então, eu preciso saber onde, né, no nosso caso, é armazém, não é fábrica. Movimentação de materiais, que tipo de movimentação eu vou fazer, se vai ser manual, se vai ser automatizada. Serviço de fornecimento, eu queria falar serviço e fornecimento tudo junto. De peças, né? Remoção, reciclagem, descarte final, a embalagem desse produto e devolução das mercadorias, ou seja, a logística reversa. Então, eu tenho que ter essa visão para ter uma logística integrada. Eu preciso saber onde eu vou armazenar, em qual situação, qual é o mercado? Eu vou atender o mercado do Nordeste. Poxa, eu vou ter eu vou sair do Sul para entregar ao Nordeste, ou eu vou trabalhar com um armazém, um CD, um centro de distribuição avançado em alguma capital, em alguma cidade do Nordeste que fique próximo dos meus clientes. E aí eu aproximo. A logística, ela faz você aproximar a empresa dos seus clientes. Quando você faz uma estratégia, quando você faz um planejamento estratégico logístico adequado, você aproxima a sua empresa do seu cliente sem onerar o custo. Vamos então ver quais seriam os passos que eu teria. Com a entrada de novos produtos de um cliente, a Frigocentro também deverá adequar o processo de carregamento e arrumação do caminhão. Porque antigamente eu tinha só carcaça e agora eu vou ter cortes, né, de pernil e paleta. Para isso, deverá ser feito um estudo junto ao cliente, o frigorífico Ipiranga, qual a previsão de demanda desses novos produtos e também qual serão as primeiras regiões que serão atendidas com a distribuição destes produtos. Então, neste aspecto, eu preciso entender quanto vai crescer a venda dele, em quanta tonelagem, para eu alocar, já que eu sou um operador que pega e distribui através de caminhões refrigerados, eu preciso saber o quanto vai aumentar esse transporte, o que eu preciso me adequar. Para quê? Para que quando ele comece a operação, eu preste um serviço adequado.
Para quê? Que aquele cliente, aquele mercado, aquele supermercado, aquele açougue receba a carne de maneira adequada, no tempo certo, na hora certa, com o custo adequado. Olha como é importante você pensar em logística quando você vai lançar um produto, quando você vai colocar um produto no mercado. Pense nisso. Momento de interação. E aí eu trago uma pergunta para você compartilhar e participar. Qual a importância de trabalhar todos os sistemas logísticos de forma integrada? O que isso traz para a empresa? Qual é a importância de eu ter uma logística integrada dentro da minha empresa? Mande sua contribuição e eu volto em seguida. Bom, a importância de eu ter meus subsistemas logísticos integrados é que a partir do momento que eu tenho essa integração, eu tenho a utilização adequada dos meus recursos, tanto na compra de matéria-prima, de processamento interno das minhas matérias-primas para gerar produtos e serviços que vão ser consumidos pelos meus clientes e a entrega desse produto ao meu cliente final. A partir do momento que eu tenho essas atividades bem definidas, bem ajustadas e girando na mesma frequência, isso é muito importante, eu ter uma sequência, né? Um fluxo contínuo, sem interrupções. O que seria sem interrupções? Imagine, eu estou fornecendo um produto para um supermercado, onde está sendo uma venda muito grande, e aí meu estoque ele tem uma ruptura.
e aí eu não entrego mais o produto, vai faltar produto no mercado. E o meu cliente vai no supermercado para buscar aquele produto e não encontra. Fatalmente ele vai buscar outro produto, do mesmo segmento, na mesma qualidade, ou até superior ou até inferior. Mas a possibilidade de trocar o seu produto por outro é muito grande, a partir do momento que eu tenho este desequilíbrio na integração dos meus subsistemas. Vamos continuar com nossos conceitos. Logística e o valor para o cliente. A logística, ela agrega valor ao cliente, valor ao produto que vai ser entregue ao cliente. Porque com ela eu consigo entregar o produto certo, na hora certa, quando o cliente precisa, do jeito que ele precisa. Por acaso quando você compra no site, utilizando o e-commerce, vamos dar o exemplo do e-commerce, que é o mais utilizado nos últimos tempos, aí, a crescimento a mais de 30% ao mês, você compra e diz lá, entregue em 5 dias úteis. Esse é o nível de serviço. É o serviço que ele vai prestar para você em cima do produto que você comprou. E ele te entrega em 2 dias antes, ou 3 dias antes. Em vez de 5 dias, ele usa só 2. Você fica satisfeitíssimo. E aí você percebe o valor naquele produto e naquele serviço que a empresa ela te proporcionou. Por isso que a logística ela agrega valor ao produto, ao serviço que você está entregando. Vamos entender um pouco mais o que seria o valor. Pela definição, o valor é uma percepção da relação custo-benefício que o consumidor tem de um produto ou serviço em comparação com outro disponibilizado pela concorrência. Desta forma, é necessário que a organização identifique seus atributos logísticos, comumente chamados de atributos ganhadores de pedidos, que podem influenciar a satisfação dos clientes, sendo fundamental para a competitividade e lucratividade das empresas. Então, a partir do momento que eu tenho a minha logística adequada, então, lá do início, a gente está olhando o final, né, a entrega para o cliente, mas antes, lá no início, buscando o subsistema da logística de suprimentos, comprando a matéria-prima adequada, comprando o produto que eu vou revender, por exemplo, se eu sou uma loja, comprar aquele produto que todo mundo está querendo a um preço acessível para entregar esse produto ao meu cliente de maneira fácil, de maneira correta, vai ser sucesso na certa. Então, para isso, eu preciso entender quais são esses atributos ganhadores de pedidos que a gente fala. O que eu preciso ter para... O que é ganhar, atributo ganhador de pedido? É aquela situação que vai trazer o cliente para o seu lado. E aí você vai conseguir trabalhar uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas, a partir do momento que você tem esses atributos. Você pode utilizar ele na negociação, na parte da apresentação, né? Na parte quando você vai negociar com o cliente, na parte da sua argumentação perante o cliente em relação ao seu produto. Vamos ver quais são esses atributos. Nós temos agilidade na entrega. Então, eu tenho que ter agilidade na minha entrega. Ou seja, vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Antigamente, você tinha sites que você te entregava em 3, 4, 5 dias. Existem ainda, né? Mas hoje já existe um site que você, dependendo da sua região, que você compra de manhã e te entrega à noite. Ou você compra de manhã e te entrega no dia seguinte. Quer dizer, isso até um tempo atrás não existe. A gente nem imaginava que você comprando pelo e-commerce, que geralmente era um tempo mais alongado, por isso que o brasileiro não gostava de comprar no e-commerce, porque o brasileiro gostava de comprar e já levar o produto para casa, ver aquele produto. A gente está mudando, né, o perfil, o hábito de consumo. E isso vai trazendo aí, com as situações que estamos passando, cada vez mais os hábitos vão mudando. Então eu preciso ter agilidade na minha entrega, eu preciso ser ágil.
Hoje eu preciso entregar uma refeição quente ainda para o meu cliente. Não que ela chega fria, toda desmantelada, né? Toda bagunçada. Então isso é agilidade e também é o segundo tópico, podemos ver que é a confiabilidade do prazo de entrega. A confiabilidade na quantidade correta do produto. Confiabilidade do produto correto. E aqui eu vou dar um exemplo acontecido comigo. Veio o produto, eu comprei um produto, 2 itens do mesmo produto, cores diferentes, a mesma numeração, eram sapatos. Veio uma cor diferente e um número bem menor, que não cabe de jeito nenhum no pé. Então, quer dizer, e olha, de um site, não vou falar, lógico, mas de um site que eu estou acostumado a comprar. Mas só que ela trabalha com marketplace, então é uma empresa que trabalhava com esse marketing, né, com esse site. Mas agora eles vão trocar. Mas isso denota um pouco uma insatisfação, a minha insatisfação. Eu já queria estar com o produto em casa. Continuando, nós temos entrega sem danos ao produto, flexibilidade no serviço prestado, recuperação de falhas, é o que aconteceu no meu, já foi recuperado, graças a Deus. Rastreabilidade, saber onde foi o produto, a comunicação desse serviço, desse produto, confiança e conhecimento da equipe do seu cliente, disponibilidade de produto e serviço, para isso eu preciso ter uma gestão de estoque adequada. Apoio ao pós-entrega, isso foi muito bem feito via site, por exemplo. E preço. Você pode notar que o ganhador de pedido, o preço, ele é importante, mas hoje ele já não é simplesmente o único atributo que eu preciso ter. Eu posso pagar um pouquinho mais caro, mas ter um produto entregue no período que eu preciso, na época que eu preciso. Eu posso pagar um pouquinho mais caro, mas eu ter uma confiabilidade que eu vou receber aquele pedido. E aí vai, como ganhador de pedido, você começa, se você tem todos esses atributos, o teu cliente ele te enxerga como uma empresa de valor e ele, como eu falei, ele vai comprar novamente da sua empresa. A partir do momento que eu erro na entrega a primeira vez, segunda vez, terceira vez, o cliente vai procurar um outro site, procurar uma outra empresa. Por isso, eu preciso ter a minha logística ajustada, eu preciso ter uma entrega efetiva para agregar valor ao meu produto ou serviço. Agregando valor na cadeia de suprimentos de operações logísticas da empresa Frigocentro. Vamos continuar então na Frigocentro. Lembrando, né? Ela é uma empresa que trabalhava com carcaças e aí teve um cliente, frigorífico Ipiranga, se não me engano, que vai trabalhar com cortes, tanto de paleta como de pernil. Excelente, né? Gordinho adora esses cortes aí de paleta e pernil, são muito saborosos. Mas vamos lá entender essa situação prática. A Frigocentro não está conseguindo atender todos os frigoríficos. E você continua a investigar os problemas atuais para posteriormente conseguir implantar as melhorias de processos. Você identificou os seguintes problemas: excesso de produtos nos estoques, frigorífico congestionado, tempo excessivo de atravessamento, perda de produtos na distribuição. Ou seja, tudo que não podia ocorrer está ocorrendo no Frigocentro. Estoque, eu falo sempre que estoque antigamente era sinal de poder para a empresa. Hoje, estoque é sinal de burrice. Se eu tenho estoque a mais ou a menos, a empresa é burra. Eu preciso ter o estoque o mais próximo da realidade. Nem mais nem menos. Se precisar sobrar um pouco, não faltar. Porque quando falta o estoque, quem sabe é o teu cliente. Quando sobra, é o dono da empresa. Então fica mais fácil. Então, esses são alguns pontos que a Frigocentro está sofrendo na parte de atravessamento, a parte de entrega, que realmente impactam diretamente no resultado da empresa. Vamos continuar a entender esse processo.
Com base nessas informações, responda ao seguinte questionamento: como podemos agregar valor na cadeia de operações logísticas? Você deverá elaborar uma análise da situação atual das operações logísticas, sugerindo ações de melhoria diante dessas oportunidades. É interessante, eu vou até, aí é um pouco da minha experiência de vida como consultor. Eu nunca falo para uma empresa que eu estou fazendo consultoria que ela está com um problema, e sim com uma oportunidade de melhoria. A partir do momento que é uma oportunidade de melhoria, são duas palavras que o empresário adora escutar: oportunidade e melhoria. Então, em vez de problema, porque ele vai falar assim, poxa, mas ele está aqui há 2 dias e está falando em problema? Não, oportunidade de melhoria. Então, vamos ver como a gente trabalharia essas oportunidades e melhorias dentro da Frigocentro. Problema: excesso de produtos nos estoques. Causa raiz: previsão de vendas inadequada. Qual a estimativa de solução ou ação corretiva? Suspender temporariamente a produção para ajuste da demanda real e reprojetar os métodos de previsão de demanda. Então, eu tenho aí a necessidade de fazer essa situação. O outro problema: frigorífico congestionado, estoques muito grandes. Como eu resolvo? Otimizar as movimentações nos estoques, realizar uma análise das demandas e volume de ocorrências por tipo de produto e volume. Ou seja, eu vou trabalhar o meu estoque. Eu vou fazer o que a gente falou da primeira situação, de ver a previsão de demanda, para eu ajustar o meu estoque. A partir do momento que eu tenho o meu estoque ajustado, no tamanho que eu tenho no meu frigorífico, eu vou ver se é necessário ou não aumentar o frigorífico também. Continuando, nós temos tempo excessivo de atravessamento, produto complexo devido aos requisitos de temperatura, reorganização do sistema de produção para layout por produto e adequação das câmaras frias. Eu tenho também perda de produtos na distribuição. A causa raiz: produto complexo devido ao requisito de temperaturas. Eu preciso de roteirização, treinamento dos colaboradores para fazer essa distribuição. Ou seja, eu preciso trabalhar o meu processo para quê? Que eu entregue o produto, que ele não sofra perda de frio, né, que a gente chama. Ele precisa de -5, chega no cliente com -1, ou chega com o cliente a 2, 3 graus. Quer dizer, ele perdeu o frio, pode danificar o produto, mexer com a qualidade do produto, até impossibilitando o produto para o consumo, né, fazendo a famosa avaria. Então eu preciso ter como é produto refrigerado, quando a gente fala a cadeia do frio, do refrigerado, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai transportar e armazenar esse tipo de produto. Seja carne, seja lácteos, né, como leite, iogurtes, né, embutidos. Eu preciso ter essa preocupação quando a gente fala em cadeia do frio. E a última situação, que é o atraso, se não me engano, o atraso nas entregas. Falta de agilidade na entrega, falta de comunicação. Qual seria a ação corretiva? Adotar políticas de informação de carga e estudar a possibilidade de usos de transportadoras para cargas pequenas. A gente chama de fracionamento. Fracionar a minha carga. Desenvolver parceiros de transporte em outros estados, até mesmo estudo da viabilidade de um centro de distribuição para agilizar a entrega. Então a gente viu que temos aí oportunidades e temos já a solução, podemos já arrumar para esse caminho. Então, a partir do momento que você conhece os pontos, né, problemáticos, né, as oportunidades de melhoria, eu começo a trabalhar como é que eu posso melhorar essa situação. Através da melhoria dos processos, através de uma nova técnica, através de um novo cálculo de previsão de demanda, de novas estratégias, de novos planejamentos. Eu sempre bato na tecla o seguinte: o planejamento, não só na logística, como em qualquer coisa, na área de marketing, na área de vendas, na área industrial, na área de produção, na área de logística, o planejamento é 70% do sucesso de qualquer empreendimento. Então, perca um pouco mais de tempo no planejamento para você ganhar em qualidade no serviço que você vai prestar.
porque a partir do momento que eu consigo ter essa visão, eu consigo prestar um serviço melhor. A partir que eu tenho tudo planejado, se sair do meu curso, do meu planejado, tiver desvios, eu consigo ajustar os meus processos para entregar um produto com qualidade, com valor agregado. Conceitos, desafios logísticos. Quando a gente fala em logística, a gente pensa numa empresa onde ela compra matéria-prima, processa e entrega um produto ou serviço. E aí eu tenho minhas atividades, meus subsistemas logísticos, de suprimentos, de produção ou interno, né? E tenho a logística de saída ou de distribuição, ou a outbound, como a gente leva quando a gente fala para o inglês, né? O inglês usa muito a logística de suprimentos como inbound, ou seja, eu internalizo da minha empresa, e a logística de saída como outbound, a logística de distribuição. E eu preciso ter, esse é o grande desafio das empresas, ter essa logística de maneira que ela flua numa sequência lógica, flua na mesma frequência, na mesma batida, na mesma toada, né? Então eu preciso ter esse processo logístico dentro da minha cadeia de suprimentos de uma maneira, de uma frequência correta entre todos os elos da cadeia. Vamos entender um pouco mais. Os desafios logísticos que podem influenciar a competitividade e lucratividade das organizações são planejamento da demanda. Esse planejamento da demanda é eu saber o quanto que eu vou vender, o quanto que eu preciso comprar e o quanto eu preciso entregar. Saber o quanto que eu quero vender desse meu produto, eu preciso comprar matéria-prima, então eu explodo as necessidades, eu preciso ter uma previsibilidade. Continuando, nós temos métodos de aquisições de materiais. Como eu vou comprar os meus insumos? Eu vou usar leilão? Eu vou usar licitação? Eu vou importar? Eu preciso entender quais são as melhores alternativas. Armazenagem. Eu preciso entender qual é o tamanho dos meus armazéns, qual é a localização mais adequada. Gestão de estoques, que eu vou colocar dentro dos meus armazéns. Então, como eu sempre penso e sempre falo, o estoque, ele tem que ser bem pensado, não pode nem faltar nem sobrar, mas que sobre um pouco, não muito, né? Porque o estoque, quando sobra muito, você perde, você estraga, é roubado, né, é desviado, então nós temos todos esses problemas que vão gerar custos para a empresa. Continuando, nós temos transporte. Que tipo de modal eu vou usar? Eu vou usar o rodoviário, vou usar o aquaviário? Eu preciso entender. Infraestrutura da minha empresa, eu vou usar terceiros, vou usar própria? Visibilidade de informações. Eu tenho sistemas adequados de informação que me disponibilizem indicadores? Para isso, eu preciso ter uma tecnologia de informação adequada. E aí, a parte de gestão de pessoas, onde eu vou ter uma equipe e eu preciso gerenciar essas equipes, várias equipes ou uma equipe só. A parte de tributação, e aí quando a gente fala em nível Brasil, o tributo é uma coisa que precisa ser bem estudada, eu preciso ter pessoas que conheçam essa parte. Exigências legais, sociais, ambientais, aqui entra a logística reversa. Né? Eu preciso fazer o descarte correto. Segundo Fleury e Ivan Figueiredo, para ser um profissional de logística é necessário entender os processos de armazenagem, produção e distribuição. Além disso, outras características são necessárias. Então, para eu trabalhar como especialista na área de logística, eu tenho todos esses desafios. E para isso, eu preciso ter na equipe um gestor logístico, ou se eu for gestor, eu preciso ter algumas competências. Quando a gente fala em
em desafios, eu preciso distribuir essas informações, eu preciso calcular o que eu vou fazer em cada casa. Como é que eu vou armazenar? Como é que eu vou distribuir? Eu vou trabalhar com distribuidor, eu preciso ter uma inteligência por trás, eu preciso ter um planejamento estratégico. E aí, reforço que o planejamento é 70% do sucesso de qualquer empresa. Para isso, eu preciso ser bem planejado. E aí, como gestor logístico, só para você ter uma ideia, quais seriam as características, vamos dar uma olhada. Quando a gente fala em gestor logístico, ele teria que ter a capacidade de organização e visão do projeto, como um todo. Lógico, responsabilidade para qualquer gestor, adaptabilidade e atenção às inovações. A logística feita em 1990 já é diferente de 2020. Vai ser diferente em 2040. Ela tem evolução e tem que ser adaptável. Facilidade de coordenação de equipes, e aí vai a gestão de pessoas, né? A famosa GP. Habilidade em resolver situações adversas e criatividade. Habilidade em utilizar métodos matemáticos. E aqui a logística já fala da palavra logos, né? Que é a arte de calcular em grego. Habilitação para lidar com pessoas, tanto a sua equipe como o seu cliente. Então, a partir do momento que eu quero me desenvolver como gestor logístico, eu preciso entender o processo como um todo. Porque, novamente, a logística ela faz girar a cadeia de suprimentos da empresa. Ela está presente em toda a empresa, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega do meu produto, até o retorno do meu produto. O retorno do produto defeituoso, ou do vasilhame do produto, ou da bateria utilizada. Eu preciso da destinação correta, então eu preciso entender esses processos. Eu preciso estar na frente e entendendo todas as tendências de mercado. Olha só, hoje a gente vê empresas que nem pensavam em delivery, fazendo um delivery através de apps. Mas como é que eu faço delivery? Qual a embalagem? Qual o transporte que eu vou utilizar? Isso o gestor logístico ele tem que fazer. Além de dimensionamento de estoques, de definição de estratégias de onde eu vou atacar, de onde eu vou entregar, qual mercado que eu vou trabalhar, a hora de que o marketing está junto com a comercial, junto com o financeiro, definindo a estratégia da empresa, logística tem que estar presente, o gestor tem que estar presente, porque a partir do momento que ele fala, ó, não dá para atender essa praça, ou vai custar mais caro, e aí pode até inviabilizar a comercialização daquele produto naquele mercado, né? A gente fala dos 4 P's, né? Do preço, praça, promoção e produto. A praça é atendida pela área da logística. Eu tenho que saber em qual distância, em qual cidade, em qual região eu vou trabalhar. Para isso, eu preciso gerenciar a minha logística, eu preciso ter pessoas capacitadas com o objetivo de ter uma logística justa. Colocando em prática desafios logísticos do frigocentro. Vamos retornar ao frigocentro que começou lá, vamos fazer um rápido review. Começou lá com a distribuição de carcaças e aí veio um outro com uma parte de cortes, né, pernis e paletas. E aí veio os problemas, né, de processamento, de atraso nas entregas, de espaço dentro do frigorífico. Eu começo a ter problemas porque aumenta o volume, produtos novos, novos serviços, eu preciso estar adequado, eu preciso ter uma previsão de venda, eu preciso ter uma previsão de movimentação para ver quantos caminhões eu vou precisar, se eu vou subcontratar, se eu vou terceirizar algumas atividades. Vamos então ver quais seriam os desafios. A Frigocentro continua com alguns problemas de gestão logística, como eu levantei já alguns, o que tem impactado no resultado final e até mesmo na perda de clientes. E aí quando eu falo perda de clientes, é perda de faturamento, é perda de lucro, né? Os problemas que estão surgindo agora são a entrega errada em clientes,
falta de produto dentro do caminhão, gasto excessivo de combustíveis e divergências em inventário rotativo. Quais problemas de outras áreas da empresa refletem-se de maneira decisiva nas atividades da logística? Você deve responder ao seguinte questionamento: quais são os desafios logísticos que limitam a capacidade de uma empresa? Desenvolver um plano de ação para os problemas apresentados, que são falta de produto dentro do caminhão, gasto excessivo de combustíveis, entrega errada de clientes, divergência em inventário rotativo no estoque. Quer dizer, eu tenho vários problemas graves. Se eu for pensar em logística, eu tenho problemas graves aí de atuação, de trabalho. Então eu preciso realmente ver o que eu vou precisar executar, quais são as minhas fraquezas, né, as minhas oportunidades de melhoria para fazer um plano de ação. Porque esse é o desafio de colocar a empresa no trilho certo, que ela está meio descarrilhando. Vamos entender um pouco mais. Os fatores logísticos que podem impactar no resultado de uma empresa são falta de gestão de estoque. Lembrando que estoque é sinal de burrice. Não utilizar tecnologias de informação para a gestão de processos. Então, falta da informação, do controle. Custos elevados. Falta de agilidade na entrega. Acuracidade no serviço prestado ao cliente. Rede de parceiros insuficientes. Então, aí eu tenho algumas situações, né, alguns fatores logísticos que podem impactar diretamente no resultado. E aí eu preciso entender onde eu estou e para onde eu vou. Vamos ver qual seria o plano de ação simples, bem tranquilo. Primeiro, problema, falta de produto dentro do caminhão. Causa raiz, carregamento errado ou produto entregue errado em outro cliente. Qual seria a ação corretiva? Utilização de coletores de dados na separação e conferência no carregamento. Arrumação adequada dentro da cabine. Tá? Se possível, paletizado. Dentro do caminhão, desculpa. Se possível, paletizada. Com isso, o que acontece? Eu tendo essa arrumação, eu consigo entregar de maneira mais rápida. Paletização é só para a gente lembrar ou você entender. É aqueles estrados onde eu coloco as caixas e eu faço o stretch. A paletização chama-se unitização. E aí eu mexo um pallet para descarregar. Em vez de ficar caixa a caixa, num só movimento eu consigo pegar todas as caixas que estão em cima do pallet. Continuando, nós temos problemas na entrega. Causa raiz, emissão da nota fiscal errada pelo faturamento. Então eu vou revisar todo o cadastro de clientes e fazer um checklist na hora do faturamento, para não entregar mais errado. Então eu preciso saber se aquele cliente é realmente o que comprou. Divergência no inventário, carregamento errado ou desvio, treinamento da equipe de movimentadores, utilização de TI na gestão de armazéns. E por último, gasto excessivo de combustível, eu tenho que programar melhor a minha rota. Utilizando o quê? Roteirizadores e rastreadores. E aí a gente viu a importância de você observar quais são os problemas e achar a causa raiz. Essa é sempre sequência. Qual é o problema? Qual é a causa raiz? E como é que eu faço um plano de ação para eliminar essa causa raiz? A partir do momento que eu tenho esse pensamento, eu vou fazendo a melhoria de processo da minha empresa, seja na área logística, seja na área de vendas, seja na área financeira. É um jeito da gente fazer o diagnóstico e olhar a empresa como gestor. E uma dica que eu sempre gosto de passar ao aluno e aluna seria o seguinte: o gestor de uma empresa, ele só pode fazer 2 ações para melhorar a empresa. Não existe a terceira ação, é só 2. São só 2. A primeira, ou aumenta o faturamento, a segunda, ou reduz o custo. Aumento o faturamento e redução de custo. Não tem outra saída. A partir do momento que eu tenho esses processos bem adequados, ou eu estou aumentando meu faturamento com uma entrega mais efetiva, ou eu estou reduzindo o custo, a partir do momento que eu entrego melhor.
Olha só como a logística, eu sou uma pessoa apaixonada, né, pela logística, então eu sou até, você pode desconfiar um pouco, mas ele é da logística, mas ela é importantíssima para a empresa, porque ela pode aumentar o faturamento e pode reduzir o custo da empresa, levando a empresa a ter um custo maior. Então, a logística dá resultado dentro da empresa. Vamos ao momento de interação. Neste momento de interação, eu vou abrir perguntas, dúvidas, contribuições. Mande, estou aguardando e dentro de minutos eu volto para a gente comentar, para a gente fazer o fechamento desta aula. Bom, se no momento não surgiu dúvida, por favor, se você tiver dúvida, entre em contato comigo, com o tutor, para que a gente possa tirar a sua dúvida, para que você consiga ter realmente uma informação adequada, um conhecimento adequado.
e para aumentar o seu conhecimento, para aprofundar, não perca a oportunidade. Entre em contato, porque eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para realmente te mostrar a importância da logística, a importância de você aplicar isso no seu dia a dia, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Vamos ver então o que nós vimos nesta aula. Começamos pelo conceito da logística. Lembrando que a logística, ela são atividades dentro da cadeia de suprimentos da empresa que fazem a cadeia girar. A logística, ela agrega valor ao produto, agrega valor ao seu serviço. Outro ponto importante foi a obtenção de vantagem competitiva a partir de eu ter uma logística adequada. Eu consigo ter vantagem competitiva em um mercado globalizado. Porque eu consigo reduzir os custos e agregar valor ao meu produto ou serviço, aumentando assim o meu faturamento. Lembrando que, eu sempre coloco um ponto, lembrando que, como gestor, ou eu aumento o faturamento ou eu reduzo meus custos. Não tenho outra alternativa. Até você como gestor de casa, na sua casa é assim, ou eu aumento o faturamento ou eu reduzo o custo. E aí a gente entrou na parte dos subsistemas logísticos. Vimos a logística de suprimentos, ou logística de entrada, ou inbound, que é onde eu coloco a matéria-prima, os insumos que eu vou necessitar no meu serviço, no meu produto, né, no meu restaurante, na minha loja, no meu hospital, na minha indústria. Para quê? Para prestar o serviço ou entregar o produto ao meu cliente final. Gerar comidas, gerar animação, serviços de entretenimento, tudo isso eu preciso ter a cadeia de suprimentos e eu preciso ter os processos logísticos. Cadeia de suprimentos, eu preciso ter a logística de suprimentos, a logística de entrada, a logística de produção e a logística de saída. Mas não acabou, eu tenho a logística reversa. Então são 4 subsistemas: suprimentos, produção, distribuição e reversa. Então eu tenho aí 4 subsistemas logísticos que completam a cadeia de suprimentos da empresa. Continuando, logística como forma de agregar valor. A partir do momento que eu tenho uma entrega adequada, comprei matéria-prima de primeira, com preços ótimos, transporte ok, eu entrego esse produto da melhor maneira para o meu cliente, do jeito que ele quer, do jeito que ele precisa, do jeito que ele anseia receber o produto, eu estou agregando valor a esse meu produto, a esse serviço. E fatalmente esse cliente vai comprar. Esses são os grandes desafios logísticos. Foi o que a gente viu também na nossa aula. A gente viu os desafios logísticos, que hoje, cada vez mais, nós temos mais desafios. Então, antigamente, o site entregava em 5 dias, hoje tem site entregando em algumas horas. Tem site você retirando na loja daquele site. Tem uma loja física, aí você tem a integração entre os meios online e offline. Você compra no e-commerce e retira na loja física. Aí você compra no e-commerce e devolve na loja física. Você tem essa facilidade. Por isso que a importância da logística no mundo atual. Eu preciso ter a logística adequada para me manter no mercado. Se eu quero crescer no mercado, com certeza eu preciso me preocupar com os meus subsistemas logísticos, as minhas atividades logísticas dentro da empresa. Espero que você tenha gostado dos conteúdos, aprendido. Se tiver alguma dúvida, entre em contato e até a nossa próxima aula.